Sopra Espírito Santo, te amo tanto. Uma boa noite a todos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Felizes com Jesus? Uma boa noite também para aquele que nos acompanha pela internet. Que você fique o teu coração focado aí também, não se disperse. Deus que vai falar contigo nessa noite. Eu queria dizer para você uma coisa, que a palavra de Deus hoje, ela encontre um espaço no teu coração a ponto de transformar a tua vida, a ponto de te conduzir e de levar você para a vontade dele, em nome de Jesus. Eu queria ler um texto da palavra com vocês, depois eu queria orar mais um pouco. O texto é Êxodo, capítulo 33, de 1 a 3, que você vai abrir, os irmãos vão projetar, ou vão colocar na tela do seu monitor aí. Êxodo, capítulo 33, de 1 ao 3. Há uma força, uma vida na palavra de Deus. Queria que você não se dispersasse, que você não se distraísse, porque Deus quer falar contigo. Deus quer mover a tua vida nessa noite. Não tem dúvida nenhuma disso, nenhuma. Amém? Êxodo capítulo 33, de 1 ao 3. A Bíblia diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Você pode fechar seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Há uma força, há uma vida na palavra, e que isso possa mover o nosso coração nessa noite. Pai, eu estou aqui diante de Ti, Senhor, nós como igreja diante de Ti, desejosos pela Tua vontade, pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor encontre nos nossos corações, corações desejosos pela Tua vontade, que nenhum tipo de empecilho possa ser o suficiente para que a Tua palavra não produza o fruto a qual ela foi designada, em nome de Jesus. Que seja uma noite que a gente saia desse momento aqui mais apaixonado pelo Senhor, mais apaixonados pela Tua presença e mais decididos em viver nesse estilo de vida, em nome de Jesus. Amém? Bom, eu queria explicar o contexto aqui desses 3 capítulos, desses 3 versículos que a gente compartilhou. Primeiro, que o povo, ele estava nesse momento aqui no deserto, peregrinando, pois havia sido liberto do Egito, aonde passou escravo mais ou menos uns 400 anos. E até aqui Deus já tinha feito tantas coisas no meio do povo. Deus, ele convenceu Moisés a liderar aquele mover para libertar o povo. Ele enviou as pragas para poder convencer lá o coração de Faraó e o coração do próprio povo também. Ele enviou, a própria forma como o povo atravessou o mar foi algo sobrenatural. A forma como Deus enviou pão, como Deus enviou água, como Deus enviou uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, foram assim fatos incontestáveis que era algo sobrenatural e que era a vontade de Deus, era que é Deus presidindo aquele povo. Porém, naquele momento Deus chama Moisés para o monte, chama para ditar alguns mandamentos, algumas regras que seriam fundamentais para que aquele povo se relacionasse com ele, com o próprio Pai, para que se relacionasse uns com os outros e para que alcançasse todas as promessas que o próprio Deus tinha dado. E para evidenciar que o povo até tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo, o que aconteceu?
Nesse momento onde Moisés está destacado lá com Deus, o povo se rebelou e fez um bezerro de ouro. As pessoas, as mulheres, as crianças tiraram seus atavios e fizeram uma obra de fundição, um bezerro. Um Deus que lá no Egito eles estavam acostumados a adorar, um bezerro. Então, Deus, como tudo sabe, falou para Moisés: esse povo que você tirou do Egito, eles estão adorando outros deuses. Vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta. Eu vou exterminar todos eles e vou começar algo novo através da sua vida. Uma proposta tentadora, mas Moisés, ele apela para um atributo de Deus, que é a misericórdia. E aí ele ora ao Senhor: não faça isso, Senhor. Não faça isso, tenha misericórdia do povo. E Deus, ele atende pela intercessão de Moisés. Moisés desce do monte e disciplina o povo, desmancha aquele bezerro. Há um registro na palavra que naquele tempo ali, por volta de 3.000 homens morreram, mortos pelos próprios vizinhos, irmãos. Isso em nome da santidade de Deus. E no meio desse contexto, após ter disciplinado o povo, após ter intercedido a Deus, Moisés, ele volta e aí ele ouve essa segunda proposta de Deus. Talvez uma proposta para nós aqui, que muitos de nós ficaríamos muito balançados. E aí é o versículo que a gente leu, quero voltar nele. Se quiser projetar aí atrás, pode projetar. Êxodo 33, Êxodo 33, de 1 a 3. Olha o que Deus propõe: enviarei o meu anjo adiante de ti, destruirei os seus inimigos, e você vai penetrar numa terra que mana leite e mel. Meus amados, são 3 coisas assim maravilhosas que talvez seja aqui o alvo da nossa busca diária: direção, proteção e provisão, prosperidade. Nós gastamos o nosso tempo, a nossa vida, talvez atrás dessas 3 coisas. Repito: direção, proteção e prosperidade. E no primeiro aspecto aqui, que é a direção, quem de nós, amados, não quer a direção de Deus para a nossa vida? Todos nós queremos. Quem é o insano, quem é o louco, que vai pegar todos os seus recursos, o seu tempo, o seu vigor, e depositar numa aventura louca, sem direção, sem respaldo? Ninguém de nós aqui, numa plena consciência, vai fazer isso. O mundo hoje paga muito caro por direção, paga muito caro. Haja vista os coaches da vida. São direções para a área física, para a área emocional, para a área profissional e, infelizmente, paga-se caro para a área espiritual também. Mas imagine o próprio Deus falando contigo: enviarei meu anjo adiante de ti. Imagina os projetos que você tem, os planos que você tem, algo que você ouviu do próprio Deus, e ele vai falar contigo assim: olha, eu vou enviar o meu anjo adiante de ti. Isso comunica, além de respaldo, direção. Algo que nós pagamos caro, muitas das vezes, para ter. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês: Deus ama nos guiar. O problema não é esse. Isaías 48, 17, a Bíblia diz: assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. O Salmo 32, versículo 8, o salmista diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, sob as minhas vistas te darei descanso. Deus ama nos guiar. João 16, falando sobre a vinda do Espírito Santo,
A Bíblia diz que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. A direção de Deus é maravilhosa. O problema é quando ele é só o nosso guia. Quando nós estamos só atrás da direção de Deus. Dentro desse pacote que Deus ofereceu a a Moisés, tinha um segundo atributo aqui, que é a proteção. Quem de nós não luta contra inimigos aqui? Nós temos inimigos coletivos. O diabo é um inimigo, o sistema mundo é um inimigo, mas também nós temos inimigos pessoais. Cada um de nós aqui, e você que nos assiste também, nós temos inimigos pessoais, que é a nossa carne. E ela, a nossa carne, cria resistências fortes contra toda a vontade de Deus sobre a nossa vida. Vocês sabem disso. E aí, meus amados, você imagina o próprio Deus falando contigo: vou lançar fora os seus inimigos. Me chamou a atenção que ele faz menção desses inimigos. Deus, ele fala quem ele tiraria da sua frente, ou da frente do povo ali. Ele fala que tiraria os cananeus, que são os descendentes de Cã. Todo mundo lembra dessa figura? Foi a que expôs a autoridade do pai. Não sei se todos aqui sabem, mas Cã significa quente ou explosivo. Alguém aqui luta contra esse inimigo? Ele também diz que eliminaria os amorreus, descendentes de Amorre, cujo significado é orgulhoso. Alguém aqui luta contra esse inimigo? Ele também disse que livraria o povo dos heteus, os descendentes de Et. Et significa medroso. Alguém aqui luta contra o medo? Também livraria o povo dos ferezeus. Esse povo é interessante, porque ele não está se referindo ao nome de uma pessoa, mas às características do povo que vive nas aldeias. E os ferezeus, eles não tinham história, eles não tinham identidade. Alguém aqui luta contra a falta de identidade, seja diante de Deus, seja no corpo de Cristo, seja na própria família? Alguém aqui luta contra os fariseus na sua vida? E os heveus, descendentes de Ive, um povo distinto, sabe por quê? Porque eles não aderiram totalmente às leis do Senhor. É um povo que estava junto. Os heveus estavam juntos, mas eles se recusavam uma coisa: a circuncidar seus descendentes. E a circuncisão era o sinal da aliança com Deus. É como quem diz assim, estamos aqui junto congregando, até aqui eu tenho concordância, daqui para cá eu vou fazer do meu modo, da minha maneira. Esse eram os heveus. E Ive significa serpente, que na verdade é o grande sinal ou o ícone da independência. Nós somos comparados a um rebanho do Senhor, porque atendemos a voz de um pastor. Agora solta um balaio de cobra aqui, cada um segue a sua direção. Não é um animal capaz de seguir, de andar em grupo. Esses são inimigos, os heveus. Nós aqui lutamos. Alguém aqui luta contra os heveus? E tinha um último povo que Deus promete eliminar: os jebuseus, descendentes de Jebus, um povo conhecido pelo seu poder militar. Inclusive Jebus significa calçada aos pés, algo resistente, algo que aguenta pressão, que aguenta ser pisado. Essa era a etimologia de Jebus, um inimigo, símbolo, ícone da resistência. Alguém aqui luta contra isso? Alguém aqui luta contra esse inimigo? Agora você imagina, meus irmãos e minhas irmãs,
Deus ama proteger a gente dos nossos inimigos. O problema não é esse. Se você for lá no Salmo 91, aquele que a Bíblia ficava aberta na estante lá, aquele que a nossa vovó falava há muito e muito tempo, e dizia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingidos. A essência de Deus é proteger os seus filhos, sim. Proteção de Deus é fundamental. Se não fosse a proteção de Deus, a gente não estava aqui. Mas o problema é quando Deus é só o nosso segurança. E a terceira coisa que Deus propõe ali: meu anjo vai diante de ti, eu te darei vitória sobre os seus inimigos. São inimigos sérios, vocês viram aqui. E vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Queridos, a terra manava leite e mel. Você não precisava cavar, você não precisava suar. O que a gente está falando aqui não é só sair do deserto, de um local hostil, de escassez, um local de incertezas, de vulnerabilidade. Está falando de entrar numa terra maravilhosa, uma terra próspera. E aí, eu não tenho dúvida que Deus ama abençoar o seu povo. Deus, Ele ama te prosperar. Ele faz isso com uma alegria. Mateus 7,11 tem uma pergunta de Jesus muito interessante. Ele fala o seguinte: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Assim é o nosso Pai. Ele não tem problema em nos presentear, e quando Ele faz da melhor forma possível. Salmo 84:11 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O problema não é a prosperidade de Deus, pelo contrário, amados, a prosperidade de Deus é muito bem-vinda, inclusive muito útil, para que os propósitos de Deus aqui nessa terra se cumpram, se viabilizem, fluam. O problema não é esse. O problema é quando Ele é só o nosso provedor. Esse é o problema. Nós começamos esse tempo aqui com uma pergunta: qual a sua maior necessidade da sua vida? Eu fiz essa pergunta para vocês? Se não fiz, estou fazendo agora. Qual a maior necessidade da sua vida? Se você fosse parar agora, eu te desse o microfone e você descrevesse em uma ou duas palavras. Você já tem na tua mente o que é, mas eu falo isso de verdade, tá? De todo o coração. Qual a maior necessidade da sua vida? O texto, ele nos dá uma dica maravilhosa, porque a promessa aqui é: meu anjo vai adiante de ti, você vai ter a minha direção, o meu respaldo. Os seus inimigos eu vou lançar fora, tudo que você está lutando aí, o caminho está livre. E para o lugar onde você vai, é uma terra muito boa, só tem um problema: eu não vou com vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz, fazem a vontade de vocês. E aí, meus amados, Moisés, ele nos dá uma aula aqui. Não é à toa que ele é chamado amigo de Deus. E ele demonstra essa amizade exatamente nesse versículo 15, 33, 15. Se você puder projetar aí. Já que está projetado ali, podemos todos ler juntos? Pode ser? Eu queria que isso ficasse gravado no teu coração, meus irmãos. Sabe por quê? Isso vai ditar a tua agenda daqui para frente. Isso vai mexer com a tua família.
Isso vai mexer com o dinheiro que está no teu bolso. Isso vai mudar a tua vida. Você crê nisso? 1, 2, 3, vai. Diante daquela proposta, talvez muitos de nós aqui aceitaria. Pô, direção, proteção, provisão, estou dentro. Não precisa nem o Senhor ir, não. Já está muito bem representado pelo seu anjo. Mas Moisés, ele nos dá uma amostra aqui o porquê ele era considerado amigo de Deus. Se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Moisés abre mão daquilo que era consequência para valorizar a essência. Ele mostra para a gente o que nós realmente precisamos. Nós precisamos da presença de Deus. Você crê nisso? Nós precisamos da presença de Deus. É a presença que cantamos aqui, que erguemos as nossas mãos. Essa é a presença de Deus. Mais do que direção, mais do que proteção, mais do que prosperidade, eu e você, nós precisamos da presença de Deus. E no versículo 16, ele também nos dá uma chave maravilhosa. Vamos ler? Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Sabe o que te faz diferente? Não é a quantidade de seguidores do teu coach, não é a tua conta bancária, não é a quantidade de títulos que você tem, não é o seu poder de influência, de persuasão. O que te faz diferente é a presença de Deus. É aquilo que faz você chegar no ambiente e o ambiente transformar e mudar. Faz você chegar na tua casa, aonde está agitado, confuso, e você chama a presença de Deus para a tua casa e as coisas começam a ficar harmoniosas. É no teu ambiente de trabalho, aonde está confuso, aonde tem desconfianças e coisas mais, e as pessoas olham para você e falam assim: aqui tem uma pessoa íntegra. Não é você, é a presença de Deus na tua vida. A presença de Deus na tua vida é melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Com a presença de Deus você tem tudo. Sem a presença de Deus, você pode ter até algumas coisas, mas elas são efêmeras e terminam aqui nessa terra. Vocês querem viver pertinho de Deus? Quem deseja isso, diz amém. Ah, não quer não. Viver pertinho de Deus. Quem deseja isso, diz amém. Eu tenho 2 dicas para vocês aqui, para a gente orar. A primeira coisa que você e eu, nós precisamos é de uma decisão. Nós precisamos decidir esse negócio na nossa vida, se a gente quer de verdade a presença de Deus ou não. E uma outra coisa é quebrantamento. Vamos ver isso no texto? O Êxodo 33, 7, se puderem colocar aí. Moisés de novo nos dá uma lição maravilhosa. Ele é um homem decidido pela presença de Deus. 33, 7 diz assim, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe
do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Moisés montava uma tenda bem longe do conforto dele. Para buscar o Senhor tem um preço. As virgens nécias, considerado como nécias, quiseram pegar azeite emprestado. Vocês lembram disso? Qual foi a resposta das sábias? Sai para comprar. Azeite tem um preço. Custa quebrantamento, custa decisão, custa iniciativa, custa dormir menos, custa menos entretenimento. Custa. Vocês creem nisso? Moisés, ele montava a tenda longe, chamava a tenda da congregação. Isso nos ensina, queridos, que ele tinha uma iniciativa. E além de uma iniciativa, ele era constante, porque se você for reparar no texto aqui, a Bíblia diz que Moisés costumava fazer isso. Não é oba-oba, não é só agora aqui na reunião, é um estilo de vida que Deus está chamando a mim e a você, para a gente adotar, pertinho da presença dEle. Você deseja isso? De verdade? Olha, é muito bom saber que Deus quer estar próximo de nós. Você sabia que Deus quer estar pertinho de você? Sabe qual é a maior prova disso? Ele deu o que tinha de mais maravilhoso, deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna, que através de Jesus nós poderíamos nos reconciliar com o Pai e ficar pertinho dele de novo. Tem dúvidas que Deus quer estar perto de você? Mas a decisão é nossa. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Dê um passo em direção a esse avivamento na tua vida, e vamos ver o que vai acontecer. Ele vai se achegar a você, e tudo que a gente precisa da presença dEle. Amém? Deus, Ele tem autoridade, soberania e poder para tomar a tua vida a hora que Ele quiser, te encher. Sabe por que Ele não faz isso? Primeiro que Ele respeita a sua decisão, e Ele é atraído pela tua sede, Ele é atraído pela sua escolha. Hoje, nessa noite, 4 de julho de 2021, você está diante de uma escolha na tua vida. Qual estilo de vida você quer viver? Atrás de que você está? Só de direção? Você quer um guia turístico, é isso? De proteção? Você quer uma segurança particular? De provisão, de prosperidade? Você quer só um provedor? Descubra que Ele é apaixonante. Descubra que Ele é totalmente desejável, e você nunca mais vai querer sair da presença dEle. Amém? Uma outra atitude aqui, eu falei de decisão e falei também de quebrantamento. Já estamos terminando, queremos orar a Deus, mas me chamou a atenção também uma atitude do povo aqui. Êxodo 33:4. Puder projetar aí para mim, por favor. 33:4. Ouvindo o povo essas más notícias, que Deus não iria com eles, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Se você tiver sede pela palavra de Deus, você vai chegar em casa, você vai ler o capítulo 32, está falando 33, você vai ver de como o povo fez aquele bezerro, e você vai ver ali, que esses atavios aqui, que o povo escolheu não mais colocar sobre si, foi a matéria-prima para o bezerro de ouro.
Sabe o que eu quero dizer para você? Que o arrependimento, ele é muito prático, preciso naquilo que você pecou. O que faz a gente estar distante de Deus é uma coisa chamada pecado. Se foram aqueles atavios que foram matéria-prima para o bezerro, foi justamente aquilo que o povo teve que abandonar. Provérbios 28, 13, diz o seguinte: aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará a misericórdia. Deus é preciso conosco. Talvez você tenha que se arrepender de questões pontuais na tua vida, coisas que são evidentes, coisas que te acusam, talvez, pornografias, maledicências, mágoas, a indiferença com relação a alguém, suborno, adultério, não sei. Talvez sejam coisas pontuais, que são bem características de pecado, evidentes. Mas talvez não. Talvez você esteja escolhendo viver uma vida piedosa diante de Deus. Mas o teu arrependimento é no seguinte: você desejou mais as bênçãos dele do que ele. Você deixou de ser aquela pessoa simples, que chegava numa reunião como essa, não tinha vergonha de se ajoelhar e nem atender um apelo. Uma pessoa que não estava muito preocupado com a pessoa que estava de um lado ou de outro, mas você fluía em línguas, profetizava, estava livre, como uma criança na presença de um pai, com liberdade. Isso foi se perdendo, isso foi se esfriando, isso foi sendo deixado de lado. Talvez você se tornou uma pessoa muito madura na fé, para as pessoas te verem no apelo. Você se tornou uma pessoa muito madura na fé, para se ajoelhar, talvez ser julgado como ridículo. Pode ser que você precise se arrepender de coisas pontuais, seus atavios, matéria-prima para o bezerro de ouro. Mas pode ser que algum dia você aceitou aquela proposta. O anjo está maravilhoso. Inimigos, longe do meu caminho, beleza. Terra que emana leite e mel, como diz um amigo meu, eu sonho jogador. Maravilhoso. Mas você deixou ele. Você deixou a presença dele. E sabe por que eu estou aqui nessa noite? Para dizer uma coisa com você. Perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. Perto, não é distante. Ele está perto. Você quer a presença dele? Esse é o que eu li para vocês, é o Salmo 34, 18. Salmo 145, 18 diz o seguinte: perto está o Senhor de todos que o invocam, e todos os que o invocam em verdade. Eu quero estar pertinho de papai. Você deseja isso? O anjo está bom? Só o anjo? Inimigos derrotados? Terra que emana leite e mel? Ou você vai dizer como Moisés disse: se a tua presença não for comigo, eu não quero essas coisas, eu prefiro o Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Não se disperse nessa hora. Deus quer mudar a tua história hoje. Deus quer tocar no teu estilo de vida hoje. O que Deus está falando contigo aí nesse exato momento, Ele está te mostrando inimigos que vêm te acusando. Ele está tentando de alguma forma fazer com que você venha ridicularizar essa palavra, desconsiderar a palavra de Deus, mas a palavra ela é viva e eficaz.
É a palavra de Deus que nos mostra. E a grande revelação de Deus para nós nessa noite é a seguinte: você tem Cristo Jesus? Porque se você tem Jesus, você já tem mais do que o anjo, você tem Ele dentro de você. Se você já tem Cristo Jesus, os seus inimigos já estão debaixo dos seus pés. Se você tem Cristo Jesus como Senhor da sua vida, você já está na Canaã de Deus. Abra os seus ouvidos espirituais, os seus olhos para isso. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, hoje é a noite. Hoje é a noite. Hoje é aquele encontro que você marcou. E você vai poder abraçar Ele e estar com Ele. E Ele vai te receber nos braços dEle, como Ele fez comigo, como Ele fez com muitos aqui. Mas se você já tem Cristo Jesus, e você em algum momento se esfriou, está morno, o entretenimento ele tem mais vez na tua agenda do que a presença de Deus. Você é uma pessoa que se dispersa com muita facilidade. Talvez esteja aqui hoje mexendo no WhatsApp, doido para acabar essa reunião para ir embora. Sabe o que é isso, amados? Mornidão. Mas os braços do Senhor estão abertos. Ele quer nos renovar nessa noite. Ele quer tocar na nossa vida nessa noite. Ele quer fazer com que você volte a ser aquela pessoa simples na presença de Deus. Ele quer soprar sobre esse pavio que fumega, e o fogo de Deus é alcançar a tua vida de novo. E esse fogo ele vai te queimar, esse fogo ele vai consumir as impurezas, mas esse fogo ele vai espalhar através de você. Todo o avivamento descrito, todos eles, começaram com atitudes assim: eu quero Deus mais do que tudo. Eu quero Deus mais do que tudo. Se essa é a tua realidade, fique de pé nessa noite em nome de Jesus e comece a orar ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus e comece a orar. Se você ora em línguas, comece a orar. Pode ser que a sua mente esteja infrutífera, você não precisa entender o que você está orando, mas comece a orar em línguas estranhas. Comece a orar, comece a invocar. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, e o que invocam em verdade. Seja sincero com Deus. Você não precisa aparentar nada. Ele conhece, Ele sabe. Comece a orar a Deus. Comece a orar a Deus. Isso. Mexa os seus lábios. Ele está com saudade de você. O Pai está com saudade. Ele quer te aquecer nessa noite. Ele quer te aquecer nessa noite. Ele quer te fazer sair desse lugar aqui diferente. Mas é você e Ele. Não disperse. Feche seus olhos. A gente quer cantar uma canção. A gente quer orar pela tua vida em nome de Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Os meus caminhos são mais altos que o seu. Sobe aqui, vem me ver. Sobe aqui, vem me ver. E eu te quero.
Isso. Não adie. Não adie para uma outra reunião ou um outro momento o que Deus quer recomeçar contigo hoje. Faz o seguinte: assim como Moisés andava uma distância para ir na tenda da congregação, sai do seu lugar, sinaliza para Deus que você quer recomeçar, sinaliza para Deus que você está morno sim, mas que você quer de novo, você quer voltar a queimar com Ele de novo, que a presença dEle é melhor do que tudo na tua vida. Faça isso, decida isso.